Eu odeio mexer em carros, mas estou aprendendo tanto. Bem-vindo à loja, eu sou Jared e isso é Mecânica Todo Dia. E ao meu lado está aquele micro-ônibus Bluebird de 2005 que meus amigos deixaram depois de sua incrível aventura pelo país e disseram: descubra o que está errado com ele e conserte para nós. Bem, há muitos problemas, principalmente a coisa esquenta. Seu óleo esquenta, sua transmissão esquenta e isso faz o refrigerante esquentar. Então, isso impede qualquer tipo de direção divertida. Se você for muito rápido, ele te desacelera imediatamente e os adesivos de limite de 70 milhas por hora são verdadeiros. Além disso, eles moraram nele por uma semana e está nojento por dentro, e eu disse a eles que tinham que cuidar dessa parte. E temos outros planos loucos para este ônibus, preparando-o para uma nova aventura. Mas o mais importante a ser resolvido é o superaquecimento. O resfriador de transmissão é pequeno e tivemos a ideia genial da bomba manual. Nos divertimos vendo Tavares bombear. Minha batida. Não há melhor seguro para salvar seu motor do que um resfriador de óleo de motor e um resfriador de transmissão aprimorados, pois ninguém gosta de altas temperaturas. E como em qualquer grande projeto, há a fase de desembalar. Comecei a receber caixas aleatoriamente em casa e eu abri uma delas. São os pequenos geradores de vórtice que envolvem a aerodinâmica e... Isso não é aerodinâmico, mas você também vai ver várias pessoas aparecendo em uma delas. Este é o Larry. Larry, você está encarregado da aerodinâmica, então o que exatamente esses pequenos pedaços de plástico fazem? Então, o que esses pequenos pedaços de plástico fazem é, à medida que o ar passa pelo ônibus, ele começa a criar um vácuo e simplesmente suga o ônibus para baixo, e eles interrompem o fluxo de ar para que você realmente passe pelo ar melhor. É um ônibus. Mas eu concordo. Essa é a escolha certa. Novamente, estamos nos preparando para levar este ônibus em outra aventura insana. Faço parte disso, então estamos fazendo coisas malucas. Esse é o novo resfriador de transmissão, e o anterior com o resfriador de água basicamente chegava até aqui e até mais ou menos ali. Essa é uma peça de fábrica da Ford para um caminhão mais novo que deve se encaixar diretamente, não apenas aumentando a capacidade, mas também o resfriamento. A caixa será aberta mais tarde. Esse é um novo cubo dianteiro esquerdo. Eu sabia que o ônibus do rally teve problemas porque explodiu um rolamento da roda dianteira esquerda, ao ponto de que a roda quase saiu, certo? Sim, eu estava dirigindo quando o ônibus começou a tremer. Pensei que era um pneu estourado, mas percebi que era pior que isso. Sim? Levei-o para o acostamento e, por sorte, Jared estava lá para ajudar no conserto. Se houver um carro, eu vou quebrá-lo. Eu tenho um grande... Oh, bem não, isso está descendo normal, tipo... Isso tem um afunilamento normal. Sim, é um afunilamento normal, mas o de trás poderia ser soldado. Sim. Isto é um defletor de ar e um protetor contra insetos. Esses são os princípios aerodinâmicos, mais uma vez. Certo, exatamente. Então cerca de 25% do arrasto em um ônibus escolar é por baixo. O defletor de ar ali é realmente para desviar esse ar de debaixo. Estamos considerando colocar saias laterais nisso. Sim, nós começamos esta manhã falando sobre e tirando medidas para colocar saias laterais e coberturas de rodas. Exatamente. O defletor de insetos cria um grande vórtice bem na frente sobre o topo do ônibus, servindo para empurrar o ar para cima e sobre o veículo, evitando isso. Sim, e isso, e novamente, é onde temos olhado e falado sobre encontrar uma solução para manter o ar circulando por ali e não apenas se acumulando muito mal. Então, pensamos demais nisso, e deve ser divertido. Temos outro membro da equipe chegando, e então, nessas duas grandes caixas, está o nosso radiador de óleo do motor. Um problema catastrófico conhecido com o motor de 6 litros é o seu radiador de óleo. Ele fica bem no fundo, compartilha com o refrigerante e simplesmente falha e bloqueia. Então, todas essas peças, essas duas grandes caixas, são da Bulletproof Diesel, que vão para um radiador de óleo externo. Oi, Henry! Ei, Jared, como você está? Muito bem. Já se passaram mais de 30 segundos, então, droga, Henry, droga, Henry. Então, isso é... essa é a sua ideia original? Sim, bem, João Paulo sim, ele ainda não chegou, mas é ele, eu culpo ele.
Henry é o cavalheiro com quem fiz o Rally Ronda Rousey. Ela vai voltar agora, que tem o meu próprio espaço e as coisas não serão constantemente emprestadas e movidas. Podemos tirá-la do armazenamento quando outras coisas grandes estiverem fora do caminho. Vamos entrar em detalhes sobre o unboxing completo. Vamos abrir este aqui. E então começaremos a trabalhar, pois há muito o que fazer. Ah, cara, eu já posso ver peças bonitas de bilhete. Isso é... É rosa. Sabe do que eu gosto? Tipo, quando vem com um manual de instalação adequado. Então esta é a parte que muda toda a caixa do filtro de óleo e o conjunto do resfriador de óleo. Isso dá muito trabalho. Seu filtro de combustível. Esse é o seu antigo filtro que indica os lugares que você precisa acessar. As grandes mudanças estão aqui embaixo, onde em uma configuração de fábrica você teria o resfriador de óleo parafusado. O líquido de arrefecimento está entrando nele. Está configurado para desviar e alimentar a reserva de óleo da bomba de combustível de alta pressão, e o que eu gosto, com fio de segurança incrivelmente bem feito. Como se essa fosse uma boa peça e não de $4.000, não foi barata? Não foi barato, mas não foram $4.000. Todo mundo queria $4.000 por isso, e eu acho que custou 2.400. Sim, algo assim. Não é barato, mas se você continua explodindo motores ou trocando o radiador de óleo de fábrica a cada ano e meio, essa é uma opção bastante boa. Então, tudo isso é realmente bom. Então, estou animado para começar a instalar isso. Vou começar a desenterrar a casinha do cachorro. É o que cobre o motor lá. E vai ser uma luta para trabalhar nisso, porque normalmente você tem algum espaço na frente. Mas aqui quase não tem espaço na frente e quase nenhum na traseira. Então essa é a minha diversão. E então, de novo... Você pode lidar com isso. Disso. Nós fizemos a bagunça. Nós podemos limpar. Não é tanto um... Bem, não. Ainda é um ônibus, mas não tem tanto nele. Você está se divertindo mexendo? Estamos nos divertindo mexendo. Estamos drenando fluidos após a remoção do para-choque. Acabamos de descobrir isso nas instruções. Descobrimos que às vezes você realmente deveria ler o manual primeiro, porque temos que tirar os suportes do para-choque para montar o resfriador de óleo. Então, no que eu estive trabalhando por dentro é a outra metade para chegar ao nosso resfriador de óleo, que está lá em cima. Eu tirei o turbo e vamos desmontá-lo para verificar as aletas variáveis por dentro, porque estávamos recebendo alguns códigos de aumento. O que geralmente significa que essas aletas estão presas. Eu tenho a alegria de deitar aqui, trabalhando para tirar o coletor de admissão, para que possamos terminar de puxar toda aquela montagem lá em cima. O ônibus parece um pouco mais limpo agora. Vamos mostrar o que o Larry tem feito. Então, resfriador alimentado PAU fluidos. Relâmpago McQueen, algum almoço ali, mais tribbles. Qual é a contagem de tribbles? Oh Deus, já passamos de uma dúzia? Obrigado, Charles. Sim, obrigado, Charles. Tem muito mais lá embaixo. Então esse é o problema com os tribbles. Quero dizer, tem um cupcake inflável. O que vocês estavam fazendo? Tem um traje de freira e muito mais tribbles. Então, temos que mostrar o resfriador de transmissão. Ah, sim. Então, mostramos o quão maior ele era. Este é um resfriador de transmissão de caminhão Ford F350.
E, ele não se encaixa no buraco, né? Ele vai assim. Então, vamos ter que fazer alguns cortes e modificações no suporte. Mas, novamente, tem isso. E então tem o que eles deram ao ônibus, o que não faz sentido algum. Você sabe, sim, um caminhão está rebocando e tem as altas classificações de reboque. Mas este é um ônibus, ele produz calor. Então, vamos colocar isso. Estou otimista de que estamos na direção certa para resolver todos os nossos problemas de aquecimento. Então, almoço e de volta ao trabalho. E temos a turbina na bancada. E desmontado. Algo que os proprietários do 6.0 Power Stroke têm experimentado são problemas de controle de turbo e aumento de potência. E tudo isso reside nessa configuração de geometria variável realmente legal. E houve momentos em que você pode puxar. Eu já desmontei um turbo e este anel de reação estava completamente preso. As lâminas estão se movendo. No turbo dá para ver o rastro de carbono. Esta superfície deveria ser mais suave e limpa, pois o anel de reação estaria girando regularmente contra ela. Então, provavelmente tivemos o código de impulso intermitente. O motivo do travamento era a sujeira. Para resolver, devemos escovar com uma escova de arame até limpar bem a superfície, e então aplicar uma pequena quantidade de lubrificante de alta temperatura. Usar lubrificante em excesso pode causar o efeito contrário e travar novamente. Vamos limpar essas superfícies aqui e remontar o turbo. Depois voltamos para dentro e desmontamos tudo lá. Henry e Larry fizeram o teste de encaixe do resfriador de óleo no para-choque. Parece muito bom lá. E agora tudo isso vai ser desmontado. Eles vão desmontar todo esse centro e cortar o membro transversal aqui para liberar espaço para o nosso resfriador de caminhão. E é divertido, certo? É divertido! Quero que fique registrado que dirigimos essa coisa por 5.000 milhas. De Seattle a Santa Fé, a Houston, a Buffalo, a St. Louis, a Georgia, sem nunca dar um código. E no minuto que entregamos para o Jared, está dando códigos de turbo. Você está dizendo que dirigiu muito rápido e bateu o carro? Droga, Henry. Sério? Certo! Então temos mais do ônibus desmontado. Agora podemos ver o ventilador de refrigeração. Lutamos com isso muito mais do que provavelmente deveríamos. Henry está coberto de fluido de transmissão e nós pegamos mais um trabalhador. Oi, João Paulo. Oi pra todos. Este é outro membro que se juntou ao ônibus. Eu estava dirigindo a mídia e ele quebrou bem. Sim, eu sou responsável por quebrar todos os veículos. Então, temos muito a fazer. Basicamente, chamamos todos que querem levar o ônibus curto do Henry para sua próxima aventura para vir e trabalhar durante o fim de semana. Isso. E eles também podem meio que me informar sobre o que mais eles não me contaram que estava quebrado. Então estamos no ponto em que todos nós três precisamos trabalhar exatamente na mesma área. João Paulo vai levar todos os nossos coolers, o intercooler, o radiador novinho e o condensador de ar condicionado para fora e desengordurar e limpar toda essa sujeira que vai estar afetando nosso fluxo de ar. Então, o que você diz, Henry? Hora de começar a trabalhar. Você sabe o que acontece quando o resfriador de óleo é puxado enquanto alguém trabalha embaixo do ônibus? Então, o Henry estava deitado embaixo para puxar o compressor de ar condicionado e eu levantei o resfriador de óleo e deixei-o ficar. E nenhuma única gota saiu. Pelo menos a princípio. E então, eu movi tudo como 1/8 de uma polegada a mais. Henry tomou um banho. O ventilador tomou um banho, o chão tomou um banho, ok. Mas se olharmos, esta é a matriz do resfriador de óleo. Existem muitas camadas. Se você cortar isso, verá o refrigerante que passa e o óleo que passa. Novamente, ele fica no vale do motor, um local extremamente quente. Isso incrivelmente, é um design decente, mas quando você o coloca profundamente dentro de um motor, ele vai apenas cozinhar. Então você pode ver o quão pequena é essa montagem de matriz de ar e água. Se nós formos para cá... Este é o novo cooler. Este é um sistema massivo de ar para ar com um termostato de óleo que se monta no para-choque nesta abertura aqui. Isso vai fazer um trabalho fantástico. Este é um kit que eles vendem especificamente para ambulâncias e outros casos de uso extremo. E, acho que temos um caso de uso extremo planejado para isso do lado de fora. Estamos indo para outro disco. Estamos indo para o 4º ou 5º disco, eu acho. O 4º ou 5º disco. Eles estão cuidadosamente, em vez de simplesmente cortar todo este pedaço, fazendo entalhes muito lentamente para mantermos parte da estrutura.
Então você pode ver que estamos quase lá. Eles estão separando isso, e isso vai nos dar bastante espaço. Sim. Sim. Eu não tinha câmeras por todo lado, mas o João Paulo foi incrível, adiantou-se e colocou uma para gravar um pouco de filmagem. Ele vai me enviar para que possamos inserir isso antes, conforme o Duane quiser. Como pode ver, já anoiteceu. Jay, outro membro da equipe, passou aqui para ajudar e achou que teríamos tempo para jantar. Infelizmente, quando se tenta fazer muitas coisas em um ônibus em 2 dias, não sobra tempo para isso. Então, ele saiu para nos trazer o jantar e continuarmos trabalhando. O que está achando até agora? Estamos trabalhando todos os dias, o dia todo, e agora você está trabalhando noite adentro. Sim, até tarde da noite. Outra coisa que João Paulo cuidou pra nós é que ele limpou o nosso radiador, mesmo que o radiador fosse novo. Mas ele conseguiu limpar o radiador, o intercooler e o condensador de ar-condicionado, impecáveis. Novamente, se isso é algo com que você está lidando, superaquecimento irregular, é muito comum entre todos os seus trocadores de calor acabar com essa pelúcia de pólen. Pássaros. Você pode encontrar qualquer coisa. Pelos de Sasquatch lá dentro. Uma coisa muito boa, verde puro. Qualquer tipo de desengraxante. Deixe-o bem embebido. Enxague. Outra camada desse desengraxante com uma escovação suave. E eles parecem novos em folha, então ainda temos muito trabalho a fazer. Preciso transferir peças deste para aquele novo conjunto e começar a reconstruir. Obrigado. Uma atualização matinal. Meu amigo João Paulo está decidindo lentamente o que vale a pena guardar daquela pilha gigante, porque aquela bagunça estava me incomodando um pouco só de ter que andar ao redor dela. Larry está reinstalando nosso novo compressor de ar-condicionado que veio com um novo kit de linha, sendo bem mais fácil de instalar do que de remover. Henry lutou. Ainda estamos fazendo isso errado. Droga. E a vantagem é que ele está tipo, eu não queria montar isso, está uma bagunça. Todos os fluidos já terminaram de pingar. Sim. Mas você pegou fluido de transmissão, óleo do motor, ar-condicionado, óleo de polialquileno glicol. Sim. E então tínhamos uma bandeja embaixo, e ele então descansou a cabeça nela, então não foi muito bem pra ele. Tudo bem, é divertido. Eu entrei. Eu coloquei o coletor de admissão. Estou prestes a apertá-lo. Vou tentar fazer tudo o que preciso na frente, porque estamos nos aproximando do ponto em que o para-choque é colocado e todas as partes da frente voltam. Todos nós três precisamos estar trabalhando na mesma posição exata, o que não deu muito certo. E então, quebrando a chave de roda assistência na estrada todos os dias, você notou que nosso amigo Jay passou por aqui ontem à noite. Aquele veículo, logo após sairmos da oficina à noite, recebi uma ligação. Ei, perdi a direção hidráulica. Acho que perdi a correia serpentina. E... explodiu só um pouquinho. Então volte para essa oficina, pegue o trailer, nós o resgatamos e Ele foi dormir após pedir várias peças para o conserto. Estou muito endividado.
Então, sim, quem sabe da próxima vez a gente siga o lema. O que acha, Henry? O que você está por sua conta, sim. E então, tivemos uma solução. Pode ser uma coisa bem conhecida nessas pequenas para-choques. Quando você vai tirá-los, os parafusos são apenas formados no plástico. Então, quando você vai desparafusar, eles começam a girar. O que conseguimos fazer foi desparafusar a capa do jeito difícil, ficar por trás e segurar a parte de trás do parafuso, e então vocês aqueceram com um maçarico, sim, deixaram quente o suficiente e derreteram no plástico e em algum epóxi. E não para selá-lo. Poderíamos ter ligado para a Ford e essas peças teriam custado cerca de $5. Provavelmente. Sim. Exatamente. Então, mas novamente, temos muito a fazer porque esperamos começar isso esta noite. Estamos na metade do 11 e ainda há muito pela frente. Ainda não há turbo lá. João Paulo e Larry assumindo o Rant Everyday por um momento. Agora somos o show de João Paulo e Larry. Show de João Paulo e Larry. Larry, você pode nos dar uma atualização sobre o que está acontecendo com o ônibus? Nós colocamos o condensador no ar-condicionado. O problema é reinstalar todas as linhas. Tem uma conexão estranha lá embaixo que eu preciso acertar diretamente. É meio difícil de alcançar. Estou em uma escada tentando chegar lá. E então? Porque as más notícias sempre vêm em 3. Vamos verificar este lado também? E então nos perguntar qual será a terceira coisa que vai dar errado. Da nossa parte, conseguimos limpar tudo isso na maior parte e conseguimos aspirar o ônibus bastante bem. Estamos cuidando de um pequeno projeto aqui. Estou montando uma rede de carga no topo da nossa área de beliche. A decisão foi manter o colchão. Vamos colocar alguns equipamentos em cima aqui para que não deslize por aí. E então temos uma rede de carga ali, então esperamos manter as coisas de voar para frente ou para trás, né? Tá. Enquanto este ônibus está em movimento. Perfurei alguns buracos, coloquei os parafusos e estamos fixando com os mosquetões. Farei o mesmo atrás. É assim que o interior do ônibus está progredindo e esperamos ter um avanço significativo até o fim do dia. Jared, como você está se sentindo sobre as coisas? Fizemos um progresso sério, mas não sei se foi o suficiente. Queremos quase tudo pronto para começar, pois perdemos o Henry de manhã. Ele tirou toda a frente do ônibus, então eu gostaria que ele a colocasse de volta.
Este é um daqueles projetos em que trabalhamos bastante e você nos vê se movendo nas filmagens em lapso de tempo, mas quando ligo a câmera, parece que não fizemos nada. Colocamos o coletor de admissão, o alternador, todos os acessórios da frente. Larry está terminando a linha de ar condicionado. Então, fizemos um upgrade de retrofit do compressor de ar condicionado, que era mais barato que o original e incluía a linha, que por acaso tinha o encaixe reparado porque a antiga linha de ar condicionado estava quebrada ali. Ele levou o dobro do tempo pra colocá-lo do que eu levei pra tirá-lo. Sim. Foi muito fácil colocar ele... Quase não tem graxa em você, então não sei o que estava acontecendo. A outra coisa, e isso foi o que eu sabia que tinha acontecido no rally, é a falha completa e catastrófica do rolamento da roda. E isso destruiu este eixo. Se você olhar e ver como isso é áspero comparado ao nosso novo usado. Mas na beira da estrada, não tínhamos uma opção e tivemos que forçar o rolamento da roda para trazê-lo até aqui. Então, o Henry terminou de tirá-lo. Tivemos que bater com um martelo. Apenas olhe, são muitos anos apenas engraxando. Na maioria das vezes nem uso luvas. Algumas pessoas gostam de seguir a ideia de vou apenas apertar a graxa na peça até que comece a sair. Bem, isso é o que acontece se toda vez, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eles apenas começam a apertar até que a graxa saia. Isso cobre tudo e faz o João Paulo se preocupar que há algo catastroficamente errado com isso. Deixe-me ver se há luz suficiente para mostrar a você este novo adaptador de filtro de óleo que vai para o nosso enorme resfriador de óleo. Então há luz suficiente para que você possa ver bem ali. Que agora aceita um filtro externo de rosca em vez do tradicional filtro de cartucho que um Power Stroke teria. Tem algumas linhas realmente bonitas que avançam e suportes de retenção que foram um pesadelo para encaixar com, você sabe, 1/4 de polegada de folga para meus dedos grandes. Mas isso está instalado e ajustado. Temos todos os nossos fluidos fora. Temos Larry na minha incrível bancada que montei uma noite, terminando os suportes para nosso enorme cooler F3 150, e você está trabalhando para manter os defletores e tudo mais. Então, isso está indo bem. E então, temos o João Paulo cortando plástico. Isso ainda é o suporte da direção hidráulica. Estamos cortando para usar uma peça original Equipment Manufacturer da Ford no veículo. Legal, então continue assim. Estamos fazendo muito progresso. Se você olhar para fora, escureceu novamente. Perdemos o Henry bem cedo, mas vamos tentar continuar para ver se conseguimos fazê-la funcionar. Então tudo o que precisa acontecer amanhã é aerodinâmica, porque você sabe, um retângulo gigante precisa de aerodinâmica. Eu odeio mexer em carros, mas estou aprendendo muito. Essa coisa continua e ela não quer estar lá. Eu preciso forçá-la a estar lá. Você terminou? Não consegui. Ela não quer estar lá. É como se eu estivesse batendo nela. É uma missão estar lá. É um parafuso de 8 milímetros. Apenas um parafuso. Então ele não quer estar lá. Eu estou tipo, por favor. Mas não há por favor. Você apenas tem que, tipo, entrar. Afirme sua vontade, João Paulo. Afirme. É sobre isso que se trata. Então, para dar uma atualização completa do progresso, agora parece mais com um veículo. João Paulo ainda não parafusou a cobertura do ventilador, mas eu consegui, montar completamente o motor. Larry e Henry terminaram o grande upgrade do resfriador de transmissão. Sim. E isso está encanado. E estamos prontos para parafusar o resfriador de óleo. Assim que alguém colocar um parafuso de 8 milímetros, podemos fixar o resfriador de óleo e estará tudo pronto. Ainda falta instalar o sensor de colisão. Sim, o sensor de colisão. Eu só tenho um parafuso pra isso. Eu aprendi algo. Na verdade, há um sensor separado para o airbag. Eu não fazia ideia. Geralmente existem muitos deles. Eu pensei que era apenas como, e então algo acontece. Mas é como se houvesse realmente um sensor que esmaga. É mágica de carro. Normalmente, a maioria desses sensores mais antigos funciona com uma esfera de rolamento em uma trilha específica, que após uma certa carga G, se move e fecha um circuito. É a simplicidade mágica. Eu não tinha ideia, mas é por isso que fazemos isso. Vamos encontrar o parafuso. Olhando aqui embaixo, parece que tudo está montado e conectado.
Estamos no ponto em que quase podemos começar a despejar fluidos e podemos seguir em frente e colocar nosso refrigerante e água destilada, já que o sistema de refrigeração está totalmente intacto e junto. Mas ainda assim, novamente, temos que colocar aquele para-choque para que possamos ter o resfriador de óleo no lugar. Com o motor desligado, ele não deveria bombear óleo, mas sim despejar no chão. Vamos seguir em frente e esperar para resolver isso. Agora vamos ver como está a luz aqui dentro. Está perto. Então, temos nosso turbo nos tubos superiores totalmente montados novamente. Tudo aqui está pronto para funcionar. Não recolocamos a caixa do cachorro, apenas se houver código de erro, o que não é incomum, pois é um chicote antigo. Movemos muitas coisas, e pode ser que um conector não tenha encaixado totalmente. Queremos o máximo de acesso para verificar se há vazamentos de escape, líquido de arrefecimento e óleo. Enquanto prosseguimos, montamos tudo de volta e finalmente o colocamos para funcionar. Nosso objetivo era começar isso 6 horas atrás. Considerando a quantidade de trabalho que estamos realizando e o número de pessoas trabalhando na mesma área, um atraso de apenas 6 horas é realista. Estou realmente orgulhoso de todos que apareceram, mas novamente temos uma aventura insana planejada para isso. Provavelmente até um pouco mais extrema do que levá-lo para um rally, mas deve ser divertido. Esperamos motivar o João Paulo a colocar aquele último parafuso, Larry vai colocar seus 2 parafusos, e então vamos em frente e colocamos aquele para-choque, enchemos com fluidos e o preparamos para funcionar. Porque, Henry, você tem que sair para o seu voo em, o quê? 5 horas. Sim, algo assim. Espero que seja um pouco difícil de começar, pois os filtros de combustível estão desligados e todo o sistema de lubrificação está desmontado. Então a chave está ligada. Ouvimos ele preparando um pouco. Bem, o plug já está indo. Vamos fazer alguns ciclos de chave. Vamos lá, querida. É bom ouvir as velas de incandescência funcionando, certo? E ela vai girar e agitar lentamente e depois disparar. Esse é o meu palpite. E... temos um vazamento de óleo. Larry está aparando as pequenas partes da grade que precisamos para fazer espaço para todos os nossos resfriadores. Mas, cara, tudo veio para cá. Então, novamente, este enorme resfriador de transmissão, que é um resfriador de transmissão de caminhão de série, que realmente deveria ter sido incluído desde o início, e vamos colocá-lo, completar o fluido de transmissão. E então... hora do adesivo e da seta. Temos cerca de 2 horas e meia ou 3 antes de você ir para o aeroporto, não é? Isso mesmo. Estamos com pouco tempo, mas vamos conseguir tornar isso incrível. E se você chegar até o final, podemos dar uma pequena dica de por que um bando de caras loucos estão fazendo muitas modificações caras e bobas em um ônibus pequeno. Certo, vamos mostrar essa seta. Bem, isso ainda é o mesmo, porque nossa nova peça não coube. O defletor de insetos faz muito mais do que você pensaria para levar o ar para cima e sobre a cabine para enviá-lo diretamente para a bola ali. Mas para ajudar com nossa outra turbulência, temos o João Paulo e o Larry colocando esses pequenos espinhos de dragão. Eles são os geradores de vórtice, ou realmente eu acho quebradores de vórtice,
O que acontece nessas grandes superfícies quadradas é que você tem ar que começa a girar e faz um círculo realmente duro, e isso cria uma parede adicional que pode causar alta pressão, baixa pressão, todos os tipos de ar realmente ruim. Então, ao usar esses quebradores, esperamos parar isso e fazer o ar fluir um pouco mais suavemente. Mas estamos quase sem tempo para o fim de semana, então não vamos conseguir colocar as traseiras. Vou ter que fabricar essa frente e esperamos que vamos dar uma volta aqui assim que realmente aqui desça da escada, vamos tirar a escada E vamos ver o quão bem o João Paulo se segura. Ok. Graças à nossa área de baixa pressão aqui em cima, estarei estável. Estou na engenharia, onde consertamos tudo, como os freios dos ônibus. Não precisamos voltar agora, porque já limpamos tudo. Nunca vi nada assim. É incrível. Você pode ver que tem um monte de lixo aqui, mas nós desmontamos as camas e levamos para a lavanderia ontem à noite. Vamos preparar isso para o nosso próximo grande evento. Instalar uma rede aqui em cima para guardar nossas bagagens, ferramentas, etc. Mas ainda deixar espaço para o colchão, caso você precise de 2 camas. Compensado muito bom. Construção em aço muito boa. Os assentos são maravilhosos, você pode ver que eles reclinam. Tem apoio para os pés, muito confortável. Vamos colocar o cooler de volta. Temos um cooler enorme para que possamos ter bebidas refrescantes em nossas viagens. Então, agora estamos navegando nas mesmas velocidades que Fred e eu estávamos navegando, onde todas essas eram temperaturas críticas. A transmissão está quase 60 graus mais fria do que vimos antes. O líquido de arrefecimento está estável na mesma temperatura e o óleo está 30 a 35 graus mais baixo. Tudo isso mantendo a mesma velocidade de cruzeiro ou um pouco mais rápida. Então, acho que estamos prontos para levá-lo em sua próxima viagem. Precisamos nos apressar e trazer esses caras de volta, e assim que eu terminar as modificações aerodinâmicas com o Larry, entraremos em detalhes sobre o ônibus mágico de aventuras do Sr. Sanders. Tudo bem, então os caras partiram. Este ônibus de rally ridículo transformou-se bastante. Vamos conferir isso. Você viu brevemente. A luz torna difícil de ver. Temos nossos espinhos de dragão ao longo do topo. Isso é o ônibus dragão agora. Pequenos defletores de seta. Temos uma proteção contra insetos. Isso parece meio bobo. Isso é apenas por si só, mas, novamente, funciona para começar a empurrar esse ar para cima e para longe da grande parede. A grande coisa é esta nova barragem de ar. É para um estilo de ônibus mais novo. É o que temos. Existem algumas lacunas nele, mas isso não é problema, porque vamos voltar com algum selante de costura, adesivo de carroceria e preencher tudo isso. O objetivo disso é minimizar a quantidade de ar que pode entrar embaixo do ônibus e ser jogado para os lados. O design dele cobre a roda, enquanto este antigo, meio fraco aqui, você pode ver como era pequeno, nem cobria os pneus. Então isso se tornou outro bloqueio. Eles ainda não estão totalmente escondidos, mas é muito melhor. E quando você começa a falar sobre ônibus grandes e viagens de estrada, grandes caminhões, qualquer um desses grandes veículos a diesel, quando você pode até mesmo economizar apenas um pequena porcentagem. Se cada uma dessas coisas nos desse apenas 0.3, 0.4 de eficiência melhorada, tudo pode fazer a diferença quando você soma todas essas coisas. Então por que estamos transformando um ônibus ridículo que participou de um rally que tinha um bom pequeno equipamento de veículo recreativo e tornando-o mais capaz de manter altas velocidades? Você sabe, alguns podem dizer que existe um pequeno grupo de pessoas que gosta de estabelecer e manter recordes para percorrer distâncias. Você sabe, de uma costa a outra. Então, quando dizemos que fazemos escolhas questionáveis, o que é mais questionável do que